Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Imagino que estejam muito bem. E eu estou aqui em mais um Fred Sem Edição. E esse Fred Sem Edição tem um tom total de conversa pra você que tá meio triste, meio pensativo, com medo, meio perdido. É o nosso cantinho, como vocês sabem, recluso, assim. Aqui a gente se entende, aqui a gente conversa, aqui a gente tem um pouco mais de conversa, que eu acho que é a coisa mais importante do mundo. E isso tá me assustando muito nas pessoas. E eu realmente tô com medo, tô pensativo, tô reflexivo com tudo que tá acontecendo, independente da posição política que for, mas com essa agressividade social, assim, as coisas estão, eu vejo os comentários até nas minhas redes sociais pessoais, assim, eu falo, gente, o que tá acontecendo? E as pessoas acham que tem argumentos coerentes e acham que realmente tá difícil, assim, eu realmente tô bem assustado mesmo. E eu sempre tive o pensamento, eu sempre falei isso, e acredito muito nisso, que pessoas que têm verdades absolutas muito grandes, pessoas que acreditam em coisas com uma certeza insustentável, argumentos, pessoas que estão sempre, não, eu tô certo e não quero discutir, são pessoas ignorantes como um todo. A inteligência é o questionamento, né? A gente conversar, a gente se perguntar, pô, isso aqui tá certo, isso aqui tá legal, pô, mas essa proposta, é você analisar a proposta e não as pessoas, o candidato, o ódio. Coisas tomadas, decisões tomadas por ódio sempre são decisões infantis, ou decisões injustas, ou decisões desequilibradas a ponto social. Então, assim, impulsividade nunca é uma coisa legal pra todo mundo. Então, assim, o que tá acontecendo é uma coisa que me assusta mesmo. Eu fico aqui no meu cantinho, dá vontade de pegar vocês ali, a gente ficar assim, gente, vamos ficar de boa aqui, de conversar. As coisas têm que ser conversadas. Você tem que olhar, analisar a proposta do candidato e falar assim, puta, eu achei isso interessante. Putz, eu acho que isso aqui realmente tem um... Por quê? Porque pelo que eu pesquisei, isso aqui tem um fundamento maior. E não grito, as coisas estão muito gritadas e pessoas que não têm um embasamento pra poder gritar dessa forma como se fosse uma verdade absoluta e tudo isso tá virando uma bola de neve, você fica assim, vou ficar aqui na minha casa vendo TV, porque não tá dando pra lutar contra uma coisa tão forte e uma gritaria tão grande independente do lado. Uma coisa sempre muito interessante, a empatia é a coisa mais linda que a gente tem na vida e a coisa mais importante pra gente. Deixa eu arrumar meu cabelo que tá horrível aqui. A empatia é a coisa mais linda e mais forte que a gente tem pra lidar com as pessoas. E muita gente toma opinião, toma certeza baseado em experiências pessoais. E isso é uma coisa muito difícil. A gente não pode botar emoção em decisões que mexem com uma coisa um pouco mais racional. No sentido de querem liberar arma, tal, não sei o que, ok, beleza. Tem gente que acredita que é uma boa saída, eu não acredito. Acho que as pessoas não sabem nem jogar lixo no lixo, imagina, né, ter uma arma, mas beleza. Eu não posso ter uma... Minha mãe foi assaltada agora, tá? Aí roubaram o celular dela, tal, um exemplo, né? Eu não posso ter uma base de, ela tem que ter arma, porque vagabundo tem que morrer. Eu não posso ter uma opinião baseada num evento pessoal. Isso é totalmente emocional e não tem um cunho social grande. Porque, putz, será que quantos homicídios são resolvidos no Brasil? X%, são poucos, eu não sei quantos são, mas são poucos. 10%, 15%, 12%, 18%, 20%, que seja. Então 50%, 80% não são resolvidos. Mais índice de arma, mais gente pode morrer, menos coisa resolvida, mais gente na cadeia, mais custo público. Você vai entendendo que as coisas são maiores do que só, defendi aqui e tô vivo. Não dá pra ser um faroeste, as coisas têm que ser mais, né, pensadas, equilibradas, estudadas, né? Não dá pra ganhar no grito as coisas, cara. Tem que ter muito estudo, muita pesquisa, muita porcentagem, muitas coisas. Demora. Não dá pra você ter gente gritando tanta opinião. Eu falo, gente, mas embasada no quê? Qual é o embasamento? É porque a minha mãe falou e um amigo meu também que passou na faculdade e disse que é assim. Se for assim, a gente, né? Então, isso é um pouco complicado. Então me assusta as opiniões muito certeiras de pessoas que não têm conhecimento para dar opiniões e eu também não tenho. Eu tô conversando, eu não tô dando uma opinião certa. Eu tô conversando sobre o assunto e sobre esse meu medo sobre tudo isso. Então dá um medo da gente ver onde as coisas estão acontecendo e você vê depoimentos super agressivos de candidatos e você fica assim, tá,
Será que ninguém tá olhando isso e falando assim, acho que é Gente, por favor, né? É uma coisa assim, independente, como eu falei, tem vários candidatos que falam coisas que a gente fica assim, mas não é possível que alguém tá pensando isso. Não podemos entrar na sociedade. Mas enfim, então tudo isso aconteceu. E outras coisas que eu tô percebendo, assim, isso sempre aconteceu, mas ultimamente vieram muitas informações que tinham esse cunho. Então eu vi uma menina que tava nos Estados Unidos e deu uma garrafada na outra menina, porque X. Aí o menino da internet, que trabalha na internet super conhecido, que bateu na namora. Os caras falam, gente, se as pessoas não se preocuparem com isso, vão se preocupar com o quê? Então, assim, eu me preocupo muito mais que essas pessoas tenham direito, defesa, as coisas aconteçam, tipo agressão na mulher. Quantas mulheres, feminicídio, existe um monte, do que a alta do dólar abaixo do dólar, né? Então, assim, tem prioridades, cada um tem a sua. Putz, você acha que a alta do dólar é o mais importante porque você trabalha com isso? Ok. Eu acho que o dólar não é tão importante porque eu não trabalho com isso. E eu acho que, apesar de eu receber do Google ali em dólar, mas enfim, eu acho que o mais importante é essa coisa e tal, tal. Cada um tem um viés. As coisas têm que ser conversadas, as coisas têm que ser calmas, as coisas têm que ser pensadas. Não, não dá pra ter esse fervor em qualquer discussão social. Então, assim, eu vejo os grupos, às vezes eu falo, gente, mas parece que vão brigar por causa de uma coisa que tem que ser conversada. Então, isso tudo me assusta. Então, eu tô muito preocupado, assim, tô com medo, no fundo, eu acho que essa é a palavra, assim, medo. Como eu falei, sobre o segundo turno vai ter dois candidatos, né, o PT, o Bolsonaro, enfim. Mas qualquer um que for vai dar briga do outro lado, vai ser tudo uma confusão, sendo que uma coisa que tinha que ser mais conversada. E se você analisa as propostas, você vê as coisas, assim, né, para onde iremos? E dá aquele medo. As pessoas tão complicadas e estão achando que existe uma solução grande que não existe, né? A solução é muito mais complexa e muito mais longeva do que A ou B, C ou D, isso ou aquilo. E como eu falei, demanda muitos estudos para você ter uma opinião realmente concreta, né? Então, não podemos generalizar, não podemos sem essa é difícil, né? Não podemos generalizar, não podemos ser preconceituosos, estereotipar estilos de pessoas. As coisas têm que ser estudadas, pensadas, equilibradas. E essa é a empatia, né? Então, eu fico muito triste com tudo isso. Cada coisa que a gente lê, acho que todo mundo tá lendo, né? Que você fica assim meio... Vamos ficar aqui de boa, ler um livro, relaxar e ter conversas saudáveis sobre tudo isso. Tudo que é agressivo é imaturo. Pode ter certeza que sim. Né? No sentido de agressivo de opinião. Pra que você tá gritando? Estamos conversando. Normal. Sua opinião é A, a minha é B. A gente pega um pouco da tua, um pouco da minha. A gente conversa. No grito ninguém ganha. As coisas não são assim. Violência gera mais violência. Isso não sei. Isso é meio básico assim, né? Então, calma. Então eu só tô aqui pra conversar. Falar um pouquinho, falar, gente, também tô um pouco assim, também tô com medo, não sei as coisas que vão acontecer. Eu tento fazer o máximo para poder ler, estudar, fazer o que eu acho coerente dentro das opções que a gente tem. Não sou uma pessoa muito agressiva nesse tipo de assunto. Eu gosto só de, ei, gente, tô aqui, o que eu tô sentindo sobre, você também. Não há verdades absolutas, não há grandes. É um equilíbrio, um misto de. E as pessoas acham que você às vezes é tipo assim, você não tem opinião. Gente, como é que ter. Você quer que alguém tenha uma opinião ferrenha numa coisa que é muito complexa para ser estudada, né? Não dá para ter uma verdade absoluta. Você tem que ir juntando, estudando, pensando tal coisa, vendo estatística, ouvindo pessoas que você considera inteligente, que podem te agregar como conteúdo. Fala, pô, opinião é legal, realmente tem que abrir a cabeça nisso. Demora, não é assim, B, morre tudo. Não dá pra ser assim, né? Senão, o que acontece do mundo? A gente explode tudo, né? Acaba o mundo. Então, isso me dá um pouco de tristeza, tô um pouco melancólico, tô um pouco assim, querendo, entre aspas, chorar, né? Assim, vendo assim, eu acredito em uma coisa, os outros acreditam em outra, e cada um acredita no que tem que acreditar, e essa é a democracia, e isso é lindo, e tem que ser assim. Só me entristece um pouco essa agressividade em defender uma opinião. Você vê cada vídeo aí, você fala assim, gente,
que isso é animal? A galera virou animal agora? Então isso é meio triste. Isso é um regresso social. E pra mim essa é a coisa mais importante. Não ter um regresso social. Não ter um regresso das minorias. As minorias têm que ser defendidas. Porque se o Estado não defender, quem vai defender? Né? Isso é meio óbvio. Né? Se as pessoas que ganham dinheiro são as empresas, essa distribuição não vai vir das pessoas que têm grana. Se o Estado não trouxer esse peso, esse equilíbrio, então isso tudo tem que ser estudado e esquecer os partidos, mas olhar as propostas, o equilíbrio, o que dá para fazer a longo prazo, enfim. É complicado. Mas a gente acaba se sentindo meio sozinho, né? Principalmente quando a nossa família às vezes tem uma opinião divergente da nossa e as pessoas acham que a gente é meio estranho por A ou B, C ou D. Mas enfim. É um pouco triste, tá todo mundo confuso, independente do lado que for, e isso é uma grande descoberta para todo mundo. Resolvi fazer esse vídeo num tom de conversar mesmo, num tom de explanar uma opinião, de poder se descobrir, poder conversar, assim, trocar essa energia mais de, ei, estamos um pouco perdido todo mundo, fiquem tranquilos, estamos assim, eu também tô. E ver que vocês também estão, ou não, está todo mundo seguro e eu sou o único perdido, também é uma grande opção. Mas fiquem tranquilos, as coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer, né, gente? Cada um faz a sua parte, não dá pra gente fazer grandes coisas. E é isso, calma, não usem, as pessoas não podem usar opiniões e verdades pessoais para generalizar verdades de um país todo, né? Então, calma, paciência, estudo, leitura, pensar, equilibrar, ler bastante, ouvir vários jornais diferentes, cada um com uma vertente para você poder agregar o que você considera certo, tal. Então é isso, mas estamos todos perdidos, um pouco tristes, com vontade de chorar muitas vezes, e chorar no sentido metafórico dessa vez, não tô afim de chorar mesmo, é só de ficar assim meio pensativo, como acho que muita gente também tá. Mas é um recanto aqui para conversarmos, sem ódio, sem discussão, conversa leve, tranquilo. Lembre-se, não podemos ter raiva, ódio, isso é sentimento, na maioria das vezes, intolerante, um sentimento ignorante. Você pode ter opinião contrária, mas ela não precisa vir com raiva, ela pode vir só com uma opinião, com pensamento, com argumento. Então, isso serve pra muita coisa, se você parar pra pensar. Então, sei lá, eu sempre achei estranho as pessoas brigarem, na verdade, né? Eu sempre achei muito bizarro, assim. Tem gente que briga na balada, falou, brigar? Sério que... Não sei também. Enfim, brigas, discussões, agressão, isso aí nada justifica, xingar... Enfim, tudo isso me assusta. É isso que eu tô querendo dizer. Que essa agressão me assusta. Que essas palavras no tom de deboche, no tom de separatista, tudo isso me assusta e me deixa um pouco... Cada coisa que você lê, né, no grupo de família, grupo de amigos, no Facebook, não sei o que, você lê, você fala assim... Opiniões podem ser divergentes. O respeito tem que ser igual para todo mundo. Essa é a coisa. Não grita, não discuta, respeite, converse, dialogue. Mas enfim, é isso. Quis conversar um pouquinho, tô um pouco assustado, tô um pouco com medo, tô um pouco assim, não entendendo muito bem onde as pessoas querem chegar. Que, como eu falei, é uma democracia, isso é a coisa mais bonita que a gente tem, a liberdade, e isso tem que ser super respeitado. Só que é uma coisa que você começa a pensar e você vê que você às vezes caminha para um caminho diferente, assim. Mas o povo tem que ser respeitado, isso é a coisa mais importante. Então é isso, calma, paciência, estudo. E, gente, estamos todos juntos, um pouco perdidos no meio de tudo isso. Esse é um vídeo único, não rolarão mais vídeos assim. Voltamos aos vídeos normais, que eu gosto dessa vibe, leve, conversa. Pra mim é isso que emana de mim, essa é a minha verdade. Então, é isso. Mas foi um confortozinho pra quem também tá meio... Fred, tô meio abalado com tudo isso. Estamos todos, o mundo está um pouco às avessas e precisamos ter calma, equilíbrio, centrado,
né? A gente não pode ser alguém... A galera tem que bater e a gente tem que ser a galera assim, tá, calma aí, gente, vamos, dá pra, né? Vocês querem chegar aonde? Aí vocês vão se matar e qual é o fim? Qual é a solução das coisas? Não tem planejamento, é só ódio e guerra, não tem planejamento nenhum, não é nada, é só tipo, ai. Tudo bem, pode chorar se você quiser chorar. Tá bom? Então um beijo. Vamos... Fica aí de boa, eu vou fazer uma jantinha aqui, só quis dar um desabafinho pra você que também tá um pouco perdido nesse domingo à noite. Beijo, se cuida aí, até.